Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer ter todos vocês aqui. Chegamos à lição de número 8, Silêncio no Céu e o Julgamento Vindouro. Muito bem, para compreendermos corretamente o texto bíblico proposto para a aula de hoje, e o texto de hoje é o capítulo 8 de Apocalipse, nós precisamos começar lendo um trecho do capítulo 5, só para entendermos então essa transição de cenários e o que está acontecendo. Quero começar então lendo com vocês capítulo 5, do versículo 1 ao 5. Quero chamar sua atenção a um elemento aqui que se concretiza lá no capítulo 8. O texto diz assim: Então, na mão direita daquele que estava assentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora, lacrado com 7 selos. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: Quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e lê-lo. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então um dos 24 anciões me disse: Não chore. Veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. O que João está observando é que na palma da mão de Deus existe um rolo de manuscrito. Esse rolo está lacrado com 7 selos. Os 7 selos, talvez você já tenha visto, eles eram pequenas bolas de cera que eram colocadas ali no final do rolo, e frequentemente essas bolas de cera eram prensadas com um anel, de maneira que tornavam um documento oficial. Então o que João está dizendo é que este documento que está na mão de Deus, ele tem 7 selos, então é um documento fechado, um documento oficial, e que ninguém é digno de abrir. Agora, repare comigo o versículo 5. Então, um dos 24 anciões me disse: Não chore. E João está chorando porque ele percebe que ninguém era digno de abrir o livro e perceber o seu conteúdo. Veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Então, o que nós percebemos aqui no capítulo 5 é que haverão 7 selos que serão abertos para um documento oficial que está na mão de Deus. Repare comigo agora o primeiro versículo do capítulo 8, que é o texto que nós estamos estudando. O versículo 1 do capítulo 8 diz assim: Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Essa é a primeira coisa importante que nós descobrimos neste versículo 1. O capítulo 8, ele é uma transição entre a abertura do último selo e o toque das trombetas. Por isso eu comecei lendo o capítulo 5, para mostrar a você que o que nós temos aqui é a abertura do último selo e o início do toque das trombetas. Então o capítulo 8, ele tem essa transição entre esses eventos. O que acontece entre uma coisa e outra? O que acontece entre o último selo ser aberto, são 7 selos, entre o último selo ser aberto e a primeira trombeta ser tocada, porque também são 7 trombetas. Sabe o que é que acontece? Um silêncio de meia hora. Isso é muito importante da gente perceber, porque lendo o capítulo anterior, 5, 6, 7, e observando a maneira como os selos são abertos, sempre que um selo é aberto, há uma reação angelical. Então um anjo faz alguma coisa porque um selo é aberto. Nesse último selo é diferente, porque não há reação alguma. Ao contrário, há um silêncio no céu. Um silêncio de meia hora. A razão do silêncio tem sido aí amplamente discutido
por diversos estudiosos, chegando às interpretações mais diversas sobre o que seria esse silêncio no céu. Bom, de forma resumida, acho que tem 2 pontos centrais aqui, que são as compreensões mais comuns sobre o que é este silêncio no céu. A primeira maneira das pessoas compreenderem este silêncio é associando o silêncio a um juízo de Deus que vai ser revelado. Então, como se fosse uma expectativa de um juízo eminente. Então, quem faz essa primeira abordagem geralmente faz explicações levando em consideração o aspecto do juízo. Em segundo lugar, a segunda explicação que os estudiosos dão a esse silêncio é referência a algum aspecto litúrgico. Porque perceba que esses elementos litúrgicos eles estão presentes aqui na sala do trono. Eu vou destacar algum deles aqui no texto que nós vamos ler. Então, quem tenta falar do silêncio pega um desses aspectos litúrgicos, ou fazendo uma referência às orações dos santos, que vão ser apresentadas a Deus por meio do incenso. Então está tendo um silêncio porque as orações vão ser apresentadas, ou por algum aspecto litúrgico, ou seja, uma mudança litúrgica naquilo que está acontecendo na sala do trono. Essa é a segunda possibilidade. Então, geralmente se pensa uma ou outra possibilidade. Fato é que após esse período de silêncio, depois do selo ser aberto e haver esse período de silêncio, vai haver então aquilo que aconteceu nos outros selos. Haverá uma reação dos anjos. Veja comigo o versículo 2, que mostra a reação dos anjos. Versículo 2 e 3 mostra a reação dos anjos após a abertura do último selo. Vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Então veio outro anjo com um incensário de ouro e ficou em pé junto ao altar. Recebeu muito incenso para misturar as orações do povo santo, como oferta sobre o altar de ouro diante do trono. O conteúdo daquele manuscrito, que estava selado com 7 selos, e João está chorando no capítulo 5 porque ninguém era digno, e descobre-se que o cordeiro é digno, e ele começa a abrir os selos e agora abre o último selo. Este conteúdo deste manuscrito que está na mão direita de Deus, ele agora é desvendado. E é desvendado exatamente por meio dessas trombetas e dessas taças. Então, as trombetas e as taças dizem respeito ao conteúdo do manuscrito que está nas mãos direitas de Deus. O foco da aula de hoje é nas trombetas, que anunciam exatamente o juízo eminente. Mas também a gente poderia explorar muitas coisas aqui dos incensários, que seria também muito maravilhoso. Um outro momento talvez seja pertinente você fazer esse estudo. Bom, o que nós percebemos então é que esses 2 elementos essenciais surgem aqui no cenário. Tanto o incensário quanto as trombetas. E aqui no caso das trombetas, elas serão dirigidas como uma forma de juízo de Deus contra a idolatria tão comum nos dias de João. As primeiras 4 trombetas que serão tocadas, elas são uma referência muito clara às pragas do Egito. Depois, se você desejar ler Êxodo 7, 8, 9 e 10, você vai ver que há uma associação muito clara entre as 4 primeiras trombetas e as pragas do Egito. Porque o sentido do juízo divino aqui é exatamente contra a idolatria que tem sido praticada no mundo. Eu queria ressaltar aqui o comentário do Osborne sobre essa questão, porque ele nos dá uma dimensão muito ampla das trombetas e do propósito delas. Lê comigo aí, por gentileza. As pragas tinham um propósito triplo, ou seja, as pragas no Egito tinham 3 propósitos. Primeiro propósito: provar a presença soberana e o poder de Javé. Segundo propósito: demonstrar a fraqueza dos deuses egípcios e mostrar ao faraó, que era considerado um deus do Egito, sua incapacidade de prevalecer diante de Deus. Aqui nós temos então os 3 propósitos, né, das pragas. Ele está falando do primeiro, que é falar sobre a presença e a soberania de Deus. O segundo, que é demonstrar a fraqueza dos deuses egípcios. E o terceiro, mostrar a fraqueza do próprio faraó. E aí o Osborne continua no seu comentário.
Fundamentalmente, as pragas eram uma luta cósmica entre Javé e os poderes que dirigiam a vida e a cultura egípcias. E aplicando isso então ao Apocalipse, ele complementa para demonstrar aos habitantes da terra que Satanás não poderá prevalecer. Então, o elemento central que nós veremos no toque dessas trombetas é que elas são um anúncio de Deus contra a idolatria, mostrando primeiro o poder de Deus, a soberania de Deus, o controle de Deus sobre todas as coisas. Segundo, a fraqueza dos ídolos que são adorados, porque a idolatria está aí, mas o Deus que vocês adoram, eles são feitos por mãos humanas, eles não têm poder algum, eles são limitadíssimos porque são criados por vocês mesmos. E terceiro, a limitação que vocês mesmos possuem por confiar a esses deuses a esperança da vida de vocês. Então, isso é importante porque as trombetas surgem nesse contexto para dar o tom do que Deus está fazendo. Depois da gente compreender essa relação entre as 4 primeiras trombetas e as pragas que foram dirigidas ao Egito como uma forma de juízo divino, eu queria observar alguns outros elementos que antecedem o toque das trombetas, que são conhecimentos essenciais para a gente compreender a questão que está sendo dita aqui. Eu volto então ao versículo 2. Vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Essa visão está acontecendo na sala do trono de Deus, diante do trono de Deus. E ali, diante do trono de Deus, estão em pé 7 anjos. Esses anjos recebem, cada um deles, uma trombeta, o que torna, neste momento, estes anjos arautos das ações de Deus. O que Deus vai fazer, ele coloca esses anjos como arautos daquilo, como anunciadores dos eventos futuros. O que é que você precisa saber sobre as trombetas no uso na literatura bíblica? Eu coloquei alguns elementos aqui de como as trombetas aparecem, para depois destacar como elas são apresentadas aqui. Veja, há diversos usos de trombetas na literatura bíblica. As trombetas eram utilizadas em tempos de guerra, acompanhe aí comigo. As trombetas eram utilizadas na consagração do templo, na entronização do rei, na entronização da adoração a Javé, antes do sacrifício dos holocaustos, nas festas religiosas, nas convocações da nação ao arrependimento em períodos de desastres e, por último, as trombetas eram usadas no dia a dia judaico, havendo pelo menos 21 toques de trombetas no templo. Em dias de festas, isso podia chegar até 48 toques. O que eu estou tentando mostrar a você? Que o uso de trombetas na Bíblia era um negócio muito comum. Mas o ponto central que eu quero chamar a sua atenção é a maneira como na literatura apocalíptica as trombetas são utilizadas como um instrumento para anunciar um juízo escatológico, um juízo divino que virá sobre a terra e sobre os seus habitantes. É isso que vai acontecer quando essas trombetas forem tocadas. Por isso que há associação entre o conteúdo do pergaminho que está na mão de Deus e das trombetas, fazendo referência ao juízo eminente de Deus. Mas, além das trombetas, nós acabamos de ler nesse versículo, versículo 3, que também há um outro elemento importante aqui. Apesar de eu não apresentar muitas informações sobre eles, eu quero apenas destacar para que você perceba a relação existente no texto. Versículo 3 e versículo 4. Então veio outro anjo com um incensário de ouro e ficou em pé junto ao altar. Recebeu muito incenso para misturar as orações do povo santo, como oferta sobre o altar de ouro diante do trono. A fumaça do incenso, misturada às orações do povo santo, subiu do altar onde o anjo havia derramado o incenso até a presença de Deus. Então nós temos a primeira cena, 7 anjos ali que recebem 7 trombetas, mas aí aparece um outro anjo. E este outro anjo vai dar continuidade aos preparativos para o derramamento do juízo divino. Antes de tocar as trombetas,
este anjo prepara o ambiente para explicar por que as trombetas serão tocadas. E o que ele faz antes dessas trombetas serem tocadas e anunciar o juízo divino é misturar incenso às orações do povo santo. Ele tem uma bacia em suas mãos, ele coloca incenso, coloca as orações do povo santo, e agora ele pega isso e coloca sobre o altar ali com as brasas, né? O que esse anjo está fazendo é uma relação muito clara àquilo que era feito pelos sacerdotes arônicos. Então ele está cumprindo um papel sacerdotal na sala do trono, diante de Deus. E disso que ele está fazendo, pegando incenso, misturando com as lágrimas e colocando sobre as brasas, sobe uma fumaça. Essa fumaça que sobe são as lágrimas que foram derramadas pelo povo santo e que agora são apresentadas a Deus em forma de sacrifício. Então essa fumaça está levando a Deus as orações do povo santo. O povo santo que sofreu. Capítulos anteriores falou sobre esse sofrimento, sobre as lágrimas do povo santo. E agora o que Deus está recebendo em forma de adoração, e daqui a pouco eu queria destacar isso, Deus está recebendo em forma de adoração a lágrima do povo santo. E Deus vai responder. Sabe qual é a resposta de Deus? Versículo de número 5. Observe comigo. Então o anjo encheu o incensário com fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, estrondos, relâmpagos e um grande terremoto. Em seguida, os sete anjos com as 7 trombetas se prepararam para tocá-las. Se o primeiro fogo do altar foi usado para oferecer a Deus o incenso com as lágrimas do povo santo, aquele anjo sacerdote pega essas lágrimas, mistura com incenso, coloca em cima dessas brasas e sobe a Deus a fumaça. De repente, na cena, este anjo sacerdote, ele ocupa uma outra função. Ele deixa de ser um anjo sacerdote e passa a ser um anjo vingador. O que ele faz agora é, depois de subir a Deus a fumaça da oração do povo, este povo que foi mártir, que foi perseguido por causa de sua fé, o que este anjo pega essas brasas e agora ele lança essas brasas sobre a terra. Ele pega o fogo do altar e lança sobre a terra, indicando exatamente o juízo que Deus está trazendo por aquilo que foi feito ao povo santo. Essa é a ênfase principal da passagem. Deus responde ao clamor do seu povo sofredor, trazendo juízo. E esse elemento aqui é um elemento que eu queria destacar a vocês, porque eu já mencionei isso em algumas aulas passadas. Em Apocalipse, adoração e juízo são 2 temas associados. Aqui o que nós vemos? O povo de Deus se volta a ele com orações. E o que Deus faz? Deus responde essas orações. Mas é importante observar o tipo de oração que Deus está respondendo. Porque as lágrimas que essas pessoas estão apresentando a Deus, elas têm um sentido de ser orações imprecatórias que foram feitas ao Senhor. Eu não sei se você conhece essa expressão, mas ela é uma expressão fundamental, por exemplo, no estudo dos Salmos. Geralmente, quando nós estudamos os salmos imprecatórios e as orações imprecatórias, nós ficamos assim com um pouco de estranheza. Porque geralmente a gente não conhece o contexto, a gente não sabe o sofrimento das pessoas, e a gente observa a maneira como eles oram e falam ao Senhor assim com um pouco de uau, precisava mesmo disso? Se você desejar, eu indico que você leia o Salmo 137 e você vai perceber como as orações imprecatórias são feitas. Mas o que nós estamos percebendo aqui é que aquele povo sofredor que ofereceu a Deus as suas orações imprecatórias, eles agora recebem de Deus uma resposta muito positiva. Porque Deus não só conhece a aflição pelo qual passa o seu povo, como também Deus responde a essa aflição por meio do seu juízo. Aquelas orações que são oferecidas a Deus como forma de adoração,
a lágrima do povo santo, Deus responde a cada uma delas enviando o juízo àqueles que fizeram o povo santo sofrer. E é isso que o versículo 6 está revelando para nós. Se no versículo 2, aqueles 7 anjos recebem trombetas, agora aqui no versículo 6, eles se preparam para tocar essas trombetas, para anunciar o juízo de Deus contra a terra e seus habitantes por tudo que eles fizeram contra o povo santo. Bom, este é o elemento das trombetas, é isso que a gente precisa saber sobre elas. Mas que aplicações seria possível fazer para a gente sobre essas trombetas? Eu gostaria de fazer 2 aplicações e encerrar a minha aula. Primeira aplicação que eu faço: o povo santo confia em apresentar suas feridas profundas diante de Deus. Quantas vezes o povo de Deus foi perseguido? Quantas vezes o povo de Deus é caluniado? Quantas vezes o povo de Deus é maltratado? Não são poucas as vezes. O povo santo sofre perseguição por causa de sua fé e por causa de sua devoção. E em muitas situações, nós vemos os cristãos serem levados como ovelhas mudas ao matadouro. Eles não têm direito de ampla defesa, eles não são ouvidos e compreendidos. Mas este povo santo possui uma esperança inabalável. Eles podem apresentar todos os seus sofrimentos a Deus. Sim, o povo santo confia em apresentar as suas feridas a Deus, porque sabe que o Senhor consegue lidar com elas de maneira justa. O Senhor fará justiça. E por isso que nós apresentamos a Deus até as nossas orações mais estranhas de serem feitas. Aquelas orações imprecatórias de quem sofre por perseguição e afronta por sermos o povo do Senhor. A prova disso é vista exatamente aqui, no juízo de Deus sendo revelado nos selos, nas trombetas, nas taças. Deus está mostrando a sua resposta às orações imprecatórias feitas por aquele povo que sofreu e que foi martirizado por amor a Cristo. Essa é uma primeira esperança inabalável a todo cristão. Todo cristão é perseguido por causa da justiça. Todo cristão é odiado por causa das suas convicções. E Jesus disse que nós aborrecemos pai, mãe, irmãos para podermos ser discípulos dele. Mas isso não é sem sentido. Nós confiamos na justiça de Deus e depositamos a ele, o nosso juiz, a confiança de que ele fará justiça, de que ele conseguirá lidar de forma apropriada com tudo aquilo pelo qual passou o povo de Deus. A segunda aplicação é essa. Apesar do juízo eminente, Deus continua demonstrando a sua misericórdia. Como nós vimos há pouco, as trombetas, elas são uma referência ao juízo divino contra a idolatria. Eu fiz a associação para tentar mostrar isso a vocês. Mas o que eu não mencionei é que na quinta e na sexta trombeta surge um outro tema importante dentro da literatura apocalíptica, que é o chamado ao arrependimento. Depois, se você desejar ler o texto completo, percebendo cada um dos elementos das trombetas, você vai perceber isso. A trombeta 5 e a trombeta 6 estabelecem uma prova definitiva do poder de Deus contra os deuses, contra a idolatria, contra a falsa segurança em deuses criados por mãos humanas. Mas também vão oferecer a última oportunidade para o arrependimento. Em todas essas trombetas, nós vamos ver as pragas como uma forma de Deus chamar a atenção das pessoas ao arrependimento. Arrependam-se ao Senhor. Ele é o único Deus. Isso é muito maravilhoso. Porque se Deus está trazendo juízo por causa da aflição que sofreu o povo santo, ele está dando a oportunidade aos algozes do povo santo de se arrependerem. Mas o mais triste nisso tudo é aquilo que nós lemos na aula passada no capítulo 9. Apesar de Deus dar a oportunidade de arrependimento, existem pessoas que simplesmente não se arrependem. Eu li esse texto e queria repeti-lo, porque esse ponto é importante. Deus está dando oportunidade para que as pessoas se arrependam da sua idolatria,
Percebam que os seus deuses não são nada e contemplem o Deus soberano que governa sobre todas as coisas. Mas observe comigo, capítulo 9, versículo 20 e 21. Aqueles que não morreram dessas pragas, que são as trombetas, né? Se recusaram, preste atenção, se recusaram a se arrepender dos seus atos perversos. Continuaram a adorar demônios e ídolos feitos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram de seus assassinatos, sua feitiçaria, sua imoralidade sexual e seus roubos. Algumas pessoas são tão obstinadas a pecar que mesmo o juízo divino não convence essas pessoas sobre a sua maldade. Não foi por falta de oportunidade que Deus trouxe juízo. Não foi por falta de oportunidade que essas pessoas serão condenadas. Porque apesar do juízo iminente está aí, Deus está chamando essas pessoas ao arrependimento. Mas elas não respondem de forma apropriada. Elas não se arrependem. Mesmo assim, o nosso Deus se revela cheio de misericórdia. E eu queria consolar você com esses 2 pontos. Primeiro, confie ao Senhor todos os seus sofrimentos. Derrame ao Senhor todas as suas lágrimas se você tem sido perseguido por causa da justiça. Confie ao Senhor, porque o Senhor saberá lidar com essas situações. Segundo, confie que o Senhor está demonstrando misericórdia e Ele pode alcançar as pessoas mais improváveis. Mas, infelizmente, existirão sempre aqueles que não respondem de maneira apropriada. Mas nós sempre confiamos na misericórdia do Senhor. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu aguardo você na semana que vem para que a gente continue, então, com o nosso aprendizado na EBD. Até a próxima.